O que eu entendo, senador Jean, é lamentável. O corte em 2020 vai ocorrer em todos os níveis educacionais, no ensino básico ao superior, incluindo a pesquisa e a extensão. CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é a que mais sentirá os efeitos desse corte. Pela proposta, vai perder metade do orçamento, que sai de 4,5 bilhões em 2019 para 2,2 bilhões em 2020. Entendo que nossa economia está em crise e que o momento é mesmo de apertar o cinto, mas não vejo motivo para cortes tão acentuados na educação. Outros ministérios também perderão recursos. Os mais atingidos são os Ministérios do Turismo, que perderá 58%, Ministério da Mulher, 41,5%, Minas e Energia, 30% a menos, e o Ministério de Infraestrutura, 30,4% a menos, senador Confúcio. O meio ambiente, mesmo pressionado pelas queimadas na Amazônia, também terá corte de 30,4% em relação ao orçamento de 2019. No caso da infraestrutura, que terá 6,3 bilhões em 2020, a redução deve prejudicar a manutenção de estradas, já que a pasta abriga o DENIT, responsável por mais de 50 mil quilômetros de vias federais. O valor para esse fim no DENIT caiu de 6,4 bilhões para 4,5 em 2020. Muito menos do que em 2014, que era 14 bilhões de reais. É verdade que o orçamento para 2020 está refletindo a realidade do país, que ainda vive uma crise econômica, sem mascarar o cenário sombrio para as políticas públicas e para a nossa economia. Mesmo assim, esse corte tão acentuado no orçamento se contrapõe à evolução da arrecadação da União nesse ano 2019 e nos últimos 10 anos, que foi crescente. Em 2012, atingimos pela primeira vez a casa de 1 trilhão de reais. E só tivemos uma queda pequena na arrecadação em 2014, ano eleitoral, e em 2016, ano do impeachment. Em 2017 e 2018, a arrecadação cresceu. Para esse ano, a previsão é de uma arrecadação de 1 trilhão 564 bilhões de reais, aproximadamente acima de 4% a mais do que no ano passado. Portanto, precisamos verificar aonde está se investindo esse dinheiro, que está sendo cortado principalmente da educação e da infraestrutura brasileira. Volto a dizer, a peça orçamentária tem méritos, mas vejo que os cortes poderiam ser melhor distribuídos, principalmente para gastos com a máquina pública. Temo que os cortes demasiados na educação e principalmente em áreas como ciência e tecnologia, além do atraso que pode colocar nosso país, tenham um impacto direto em nossa economia. Lamento os cortes na educação, mas o que dizer então do corte de até 40% nos investimentos públicos previstos para 2020. O corte nos investimentos públicos, incluindo as obras de infraestrutura, deve ser de até 30 bilhões de reais. Com isso, o Brasil terá o menor volume de investimento desde o ano de 2007, segundo os dados do Tesouro, mostrado hoje em reportagem na Folha de São Paulo. Isso significa que o governo terá apenas 19,3 bilhões para realizar todos os investimentos públicos, incluindo obras de infraestrutura, como rodovias, portos, ferrovias e outras obras importantes para o escoamento da produção agropecuária e industrial brasileira. Pela lógica liberal, o mercado se encarregaria de realizar esses investimentos. Eu vejo, de fato, um esforço muito grande do governo em chamar a iniciativa privada para participar dos investimentos, mas temo que eles não sejam suficientes para fazer a nossa economia girar de forma positiva. Com isso, poderemos perder o compasso da história, jogando fora a oportunidade de sermos um país desenvolvido e industrializado e continuarmos o maior exportador agrícola.
Entendo que o Estado tem que chamar para si a responsabilidade de tocar a economia do país e de realizar os investimentos públicos necessários para o seu desenvolvimento, assim como deve gerir sua matriz energética e investir na educação do nosso povo. Essas são áreas estratégicas em que a mão do governo deve estar sempre presente. É verdade que o orçamento de 2020, que discutiremos aqui no Congresso Nacional nos próximos meses, é resultado da política liberal do atual governo. Essa foi uma decisão do povo brasileiro, mas entendo que temos agora a responsabilidade de olhar para essa peça orçamentária com mais cuidado, principalmente para as áreas sociais e para o desenvolvimento. Não podemos permitir cortes tão acentuados nos investimentos de infraestrutura, mas principalmente na educação. Entendo que o orçamento reflete a realidade do país, mas conclamo a todos para que possamos trabalhar para melhorar essa realidade. É por isso que não concordo com cortes na educação e nos investimentos de infraestrutura no país. É por isso que tenho destinado praticamente todas as minhas emendas para esses dois setores. Investir em educação é investir no futuro do país, investir no futuro do nosso povo. E investir em infraestrutura é criar condições para que esse futuro concretize-se amanhã, no tempo mais curto que a nação deseja e merece. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.